Red Bull trapaceando. É isso que alguns dirigentes da Fórmula 1 têm falado sobre o time dos Touros Vermelhos. E eu vou explicar tudo sobre isso nesse vídeo e trazer a minha opinião também. Será que a atual campeã mundial de construtores e de pilotos pode ter sido capaz de trapacear de algumas formas dentro da maior categoria do automobilismo mundial? Fique ligado porque eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, entusiasta de Fórmula 1 há mais de 10 anos. E aqui a gente vai falar tudo sobre a categoria e, claro, principalmente sobre as últimas notícias agora sobre a Red Bull. Algumas fontes, principalmente do motorsport.com, eu estava lendo aqui agora o site deles, falaram que sim, a Red Bull pode estar trapaceando utilizando algumas formas aí, até relativamente óbvias, para conquistar tais feitos que ela conquistou nos últimos anos. Eu vou explicar tudo sobre isso nesse vídeo e claro que é um vídeo de comentário como todos que eu faço aqui no canal, mas antes eu queria convidar você a deixar seu like, porque é completamente de graça e você não faz ideia do quanto é importante quando você faz isso. Pega, deixa o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer porque é de graça e mais de 90% das pessoas não faz isso nos nossos vídeos. E outra, não esquece de se inscrever aqui embaixo também e ativar o sininho para todas as notificações, porque dessa forma, além de você ajudar também com o nosso canal de divulgação de automobilismo, você também não perde mais nenhum vídeo da gente, tanto vídeos informativos que saem todos os dias aqui, como também vídeos de lives de automobilismo virtual. Não perde a oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho também. Mas o que diz a notícia sobre como a Red Bull pode estar trapaceando aí na Fórmula 1 nos últimos anos e como ela também pode estar planejando estar a trapacear aí no ano que vem? O motorsport.com divulgou basicamente a seguinte manchete: CEO da McLaren diz ter grandes preocupações com a aproximação entre o Red Bull e a AlphaTauri. Ou seja, quem conhece o CEO da McLaren, o Zac Brown, sabe que ele é às vezes um pouco polêmico. Mas vou te falar que o que ele tem falado faz muito sentido quando a gente para analisar a relação entre o Red Bull e a AlphaTauri. A AlphaTauri é essa, inclusive, que vai mudar de nome para o ano que vem. E o que tem a ver? Zac Brown fala o óbvio, basicamente. Quando a gente para pensar, ele fala o óbvio. A Red Bull e a AlphaTauri são dos mesmos donos. E o que isso quer dizer? Que talvez a equipe, as duas equipes, podem ter algum tipo de conchavo. Não é que podem, elas obviamente têm algum conchavo. Quando a AlphaTauri entrou na Fórmula 1, por exemplo, o nome dela era Toro Rosso. E sabe o que significa Toro Rosso? Significa touro vermelho em italiano. A mesma coisa de Red Bull, só que é touro vermelho em inglês. Elas são exatamente da mesma empresa. E sabe o que aumenta ainda mais essa hipótese de que as duas podem estar num conchavo ilegal na Fórmula 1? Que agora a AlphaTauri está transferindo sua sede da Itália para a Grã-Bretanha, ou seja, está indo ali para os ingleses, a caminho da Inglaterra, para ficar mais próxima da Red Bull. A intenção com isso tudo é justamente diminuir os custos de produção do carro e, claro, de pesquisa e desenvolvimento. O que Zac Brown falou é que é muito provável que a Red Bull estivesse utilizando o carro da AlphaTauri na intenção de desenvolver algumas partes. Essas partes gerariam algumas informações ali para a Red Bull que seriam repassadas para o time principal e assim eles poderiam compartilhar essas informações e no ano que vem produzir um carro imbatível e, claro, vencedor do Campeonato Mundial de Construtores e de piloto mais uma vez. E sabe o que é pior? É que faz sentido. A gente vê que a AlphaTauri começou o ano sendo a pior equipe do grid da Fórmula 1 e ela foi desenvolvendo seu carro gradativamente e com esses desenvolvimentos ela conseguiu chegar em 8º lugar, que não é nada incrível, mas já é algo melhor do que a última posição. E isso nos mostra como o carro conseguiu ser desenvolvido nesse ano como um todo. Ela ultrapassou ali 4 pilotos, né, de uma forma geral, e conquistou, claro, lugares melhores no pódio. Claro que houve também a troca para Daniel Ricciardo, mas fica óbvio que o carro melhorou muito no fim das contas. E o mais interessante é que o carro da AlphaTauri tinha como maior foco velocidade em curvas de baixa, diferentemente do carro da Red Bull, que ganhava muito nas curvas de alta. E isso pode significar duas coisas. Uma é que as duas equipes estão completamente separadas. E a segunda possibilidade, que na minha opinião é a mais provável, é que a AlphaTauri focou justamente
justamente na maior dificuldade da Red Bull. E assim, no ano que vem, a equipe dos Touros Vermelhos, a equipe principal, vai ter um carro que seja bom na velocidade de baixa, como também seja bom nas velocidades de alta. É claro que muita gente pode falar que isso é impossível, mas principalmente nessa geração de efeito solo, é sim muito possível. O efeito solo pode contribuir que o carro seja mais grudado no chão nas curvas de baixa, sem prejudicar a parte aerodinâmica que contribui ali que o carro seja muito rápido na parte de alta. E aqui nesse momento do vídeo, antes que eu continue falando sobre o que Zac Brown falou e sobre a minha opinião sobre essa notícia também, eu queria que você comentasse aqui embaixo o que você acha. Faz um comentário muito bem feito aqui pra gente, que eu quero saber exatamente o que você pensa sobre isso tudo. O chefe da McLaren começou falando basicamente sobre aquela questão: em qual momento do ano eles já começaram a desenvolver o carro do ano que vem? E ele se mostra preocupado com isso tudo. E aí ele traz essa questão da AlphaTauri, deixando a entender que realmente os dois carros têm algum tipo de conchavo. O chefe da Red Bull, Christian Horner, nega isso tudo, mas as evidências são muitas no fim das contas. E a gente sabe que agora, com um novo teto orçamentário, esse tipo de situação pode ser algo muito interessante para todas as equipes do grid da Fórmula 1 de uma forma geral. Claro que a gente tem a Red Bull em si e a AlphaTauri como as únicas equipes que fazem parte exatamente do mesmo grupo de empresas, que é da marca Red Bull. E isso pode ser algo muito interessante para a gente continuar vendo aí os próximos capítulos, nos próximos anos da Fórmula 1. Mas uma evidência vai ficar clara no ano que vem, que vai nos mostrar se a Red Bull e a AlphaTauri realmente estavam juntas na produção dos carros do ano que vem. Em primeiro lugar, a Red Bull vai precisar despontar na velocidade de baixa, ou seja, em curvas de baixa ela vai ter que estar bem melhor do que a maioria das equipes do grid. E em segundo lugar, a AlphaTauri vai precisar estar com um carro muito melhor do que o carro desse ano. Isso pode sim acabar nos mostrando que talvez a Red Bull esteja compartilhando algumas informações e, claro, ter dado a oportunidade da AlphaTauri ter produzido um carro completamente vencedor nessas circunstâncias específicas. E aí muitos vão falar: Lucas, mas todas as equipes de ponta têm esse tipo de situação no grid. Mas vamos lembrar, é como eu já disse, a única empresa que tem duas equipes no grid é a Red Bull. A gente tem a Mercedes, que tem parceria com algumas equipes, como McLaren e Williams. A gente tem a Ferrari, que tem parceria com a Haas e a Alfa Romeo, mas ainda assim não são donas dessas equipes. A única que é dona de duas equipes na Fórmula 1 é justamente a equipe Red Bull. Mas depois de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, você desconfia da Red Bull? Você acha que tem chance dela estar fazendo algum tipo de trapaça, estar fazendo algo ilegal na Fórmula 1? Ou você acha que, na verdade, isso tudo é sim tudo dentro da lei e a Red Bull nunca colocou o pé de fora das quatro linhas? Deixe seu comentário aqui embaixo e se você ainda não deixou o seu like, não esquece de deixar o seu joinha, cara. Isso ajuda demais e é completamente de graça. Você não tem esforço nenhum com isso. E também se inscreve no canal, ativando o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!